O presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o desembargador Cláudio de Melo Tavares, cassou essa tarde a liminar que proibia a Prefeitura do Rio de apreender livros com temática LGBT na Bienal. Agora, os fiscais da Prefeitura estão autorizados a recolher e a apreender esses livros. Na decisão, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Melo Tavares, diz que a Prefeitura visou, a princípio, o interesse público, em especial a proteção da criança e do adolescente, no dever de fiscalização e impedimento ao comércio de material inadequado, possivelmente nocivo, sem a necessária advertência ao possível leitor ou à família responsável. No texto, o desembargador afirma que não houve impedimento ou embaraço à liberdade de expressão e que, em se tratando de obras de super-heróis, atrativas para o público infanto-juvenil, abordando o tema da homossexualidade, é obrigatório que os pais sejam alertados sobre o teor das publicações no livre comércio, para saber se o material se adequa ou não à visão deles de como educar os filhos. O texto diz ainda que, configurados o interesse público e a grave lesão à ordem pública que a decisão anterior estava causando, aceita o pedido de suspensão da liminar feito pela Prefeitura. Essa decisão de hoje à tarde cassou a liminar pedida pela organização da Bienal e concedida ontem à noite pelo desembargador Heleno Ribeiro Nunes, que impedia a Prefeitura de buscar e apreender, aqui no evento, obras em função do conteúdo, em especial as que tratam do tema LGBT. O novo entendimento da Justiça pegou público e escritores de surpresa numa Bienal lotada. Vou fazer 20 anos de carreira, eu nunca vi nada parecido. Como autora, como pessoa, é um retrocesso tão grande. A cidade tem tanta coisa, está com tanto problema. E as pessoas estão se preocupando, jura, com um beijo homoafetivo. Eu acho que está como ano que vem, certo? Já tem as eleições, é um pouquinho de promoção, já visando isso. Houve protestos contra o posicionamento da Prefeitura. O youtuber Felipe Neto organizou uma ação para distribuir 14 mil livros com temática LGBT no evento. A polêmica começou na noite da última quinta-feira, quando o prefeito Marcelo Crivella publicou um vídeo na internet dizendo que ia mandar recolher exemplares de Vingadores, a Cruzada das Crianças. O livro, lançado em 2010, conta a saga de jovens super-heróis e tem ilustrações de personagens masculinos que se beijam. Ontem, no final da manhã, 12 fiscais da Prefeitura chegaram ao Rio Centro, escoltados por seguranças, para fazer uma vistoria do material. Mas quando a equipe chegou, todos os exemplares já tinham sido vendidos em 40 minutos. A Bienal informou que os livros estavam lacrados, como todos de edição especial, que vêm embalados em plástico transparente, ou seja, eles não estavam abertos para o público folhear. Em outro vídeo divulgado na noite de ontem, Marcelo Crivella voltou a falar sobre o assunto. O que nós fizemos é para defender a família. Esse assunto tem que ser tratado na família, não pode ser induzido. E neste caso, o beijo entre dois personagens do sexo masculino, ele não parece ser diferente do beijo entre personagens, por exemplo, um homem e uma mulher, em histórias de quadrinhos semelhantes. Então, se a decisão ela é focada apenas nesses dois personagens, por serem homens, portanto, o que externaliza, o que parece ser uma decisão que evidencia um elemento de discriminação por orientação sexual, uma prática que é proibida pela Constituição, ainda mais garantida depois de decisão de alguns anos do Supremo Tribunal Federal. Não é esse conteúdo que todo dia pode ser visualizado pelas crianças e adolescentes, não é exatamente um conteúdo impróprio. E não há a menor chance do Estado conseguir impedir que as crianças, no futuro, integrem uma comunidade LGBT. Não existe essa possibilidade desse controle. É falsa essa ideia de que o Estado pode controlar o comportamento das crianças no futuro, ainda mais em relação a um assunto tão íntimo, tão pessoal como a própria sexualidade. O repórter Vitor Ferreira está na Bienal. Agora, no fim da tarde, os fiscais chegaram por lá. Eu quero saber dele. Boa noite, Vitor. Como é que está a situação por aí, hein? Mariana, boa noite para você, boa noite a todos que estão assistindo ao RJ2. Olha, nesse momento o procurador-geral do município do Rio de Janeiro e o subsecretário de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública, o ex-comandante da Polícia Militar, Volney Dias, eles estão reunidos nessa sala aqui atrás de mim com os diretores da Bienal do Livro do Rio de Janeiro.
A preocupação da Bienal, da organização, é que haja algum tipo de tumulto, porque este final de semana é o último final de semana do evento, o Rio Centro está lotado, o evento hoje, nesse sábado, vai até às 10 da noite, então eles querem evitar ao máximo qualquer tipo de tumulto e estão tentando convencer os fiscais a não fazerem nenhum tipo de operação dentro dos pavilhões que, nesse momento, estão cheios de gente. Eles ainda não divulgaram uma estimativa, mas a gente circulou por lá a tarde toda e tem muita gente mesmo, Mariana. Eu vou pedir licença a quem está nos assistindo para ler a nota que foi enviada pela organização da Bienal. A Bienal do Livro Rio vai recorrer da decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio no Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o pleno funcionamento do evento e o direito dos expositores de comercializar obras literárias sobre as mais diversas temáticas, como prevê a legislação brasileira. Consagrada como o maior evento literário do país, a Bienal do Livro reafirma a manutenção da programação para o fim de semana, dando voz a todos os públicos, sem distinção, como uma democracia deve ser. Este é o festival plural, onde todos são bem-vindos e estão representados. Autores, artistas, pensadores e acadêmicos do Brasil e do exterior têm participado de inúmeros painéis sobre os mais variados temas, como fé, fake news, felicidade, ciências, maternidade, teatro, literatura trans, LGBTQIA+, e muito mais. Além de todo um pavilhão dedicado às crianças, com contação de histórias, lançamento de livros e espetáculos circenses. Ontem os fiscais estiveram aqui na Bienal e na saída eles foram perguntados sobre se tinham encontrado alguma coisa aqui, Mariana. A resposta foi muitos livros. Obrigada, Vitor.